O convencional, ele na época ele revolucionou o mercado porque ele veio com uma ideia diferente. Quem iria fazer a dosagem de fertilizante era uma rosca. Até então se imaginava naquela época que melhorou a eficiência e o desempenho deste dosador. Nós tínhamos algumas opções de trocas de rosca, 3 ou até 4 tipos de rosca. O que mudava entre as roscas era o tamanho dela, o passo da rosca, que é essa distância que nós temos aqui. Então, uma rosca de 2 polegadas e uma rosca de 3/4 de polegadas. Essa de 3/4 de polegada iríamos utilizar para culturas com baixa demanda de fertilização, até dos 300 kg, né? E aqui com altas demandas de fertilização, 400 kg como exemplo, certo? Vantagens: regulagem, ele é pela reação de transmissão, que nem os outros dosadores que nós vimos até então. Porém, nós tínhamos um problema da manutenção, que irei mostrar logo a seguir para vocês, e um problema que levou um tempo para se descobrir, que é o desempenho. Aqui nós temos um teste, que era o que? A quantidade de adubo que foi distribuído ao longo de uma distância de 24 metros. Em azul é um dosador com transbordo longitudinal. A gente pode ver que a quantidade de fertilizante variou, mas muito menos do que em vermelho, que foi esse rosca convencional. Outro detalhe são ciclos previamente definidos, que dá para ver aqui, ó. Isso chamado são pulsos, tem pulsações a fertilização. Então isso irá acabar resultando no que você irá ter picos na lavoura com excesso de fertilizante e locais com baixo de fertilizante. Aqui chegou até a 0, certo? Mas como assim? Picos, excesso? Quer dizer que eu tenho locais com muito adubo e locais com pouco adubo? Sim. Por quê? Por causa desse problema aqui. A velocidade de carregamento do dosador, ela é menor do que a velocidade de descarregamento. Então, ele descarrega mais rápido do que ele enche. Isso na prática quer dizer que esse dosador ele irá estar ali trabalhando mais ou menos com CV, o coeficiente de variação, entre 40% até 70%. Então, se nós pegarmos aqui a calculadora para fazer um pequeno cálculo, considerando o CV médio obtido no campo, com a metodologia o qual o nosso laboratório acabou desenvolvendo, vamos abrir aqui a calculadora. Uma dosagem, usando para soja, 320 kg por hectare, com um CV médio de 55%, nós estaríamos largando locais com 496 quilos, ou seja, 196 quilos a mais, né? E locais largando 160 quilos por hectare. Tá louco? Você pode me dizer, como assim se eu regulava a máquina para cair 300 quilos por hectare e no meu hectare caía 300, porque eu comprava tantos sacos de adubo para minha área e fechava? Sim, isso realmente acontece, porque este dosador ele funciona num pulso. Então, o que ele colocou a mais é o que ele vai deixar de colocar a menos. Então, acaba equalizando na média essa dosagem de fertilizante. Outro ponto a se comentar aqui relativo à manutenção dele. Esse tipo de dosador, os rolamentos, o que é um rolamento? É o que faz as peças girarem. Ela possui um elevado torque. Então, em algumas situações, nas máquinas, esse elevado torque acabava também afetando o desempenho. Outro detalhe é que a exigência de manutenção. Esses dosadores possuem 3 pontos de engraxamento. Então, se nós tivermos uma máquina de 11 linhas de culturas de semeaduras contínuas, nós iremos ter 33 pontos de engraxamento apenas no dosador de fertilizante. Que, sinceramente, numa máquina
com espaçamentos de 17 centímetros, é muito ruim de você acessar esses locais. Outro detalhe, dando algum problema nesse dosador, você necessitava do que? De uma chave 13, que do lado de lá tem um parafuso para você retirar. Aqui nós precisamos de um alicate, de uma chave de fenda para tirar essa chaveta. Aqui uma cunha ou uma chave de fenda para você conseguir tirar aquele bocal que não é fácil de retirar. E para acessar a rosca, o material de fabricação da rosca, do eixo, ele é altamente corrosivo, então acaba dando problemas para você retirar depois. Claro, hoje em dia você vai ver algumas variações desse dosador, que o pessoal mudou o material, então facilitou isso, mas ainda nós temos um grande problema, que é essa diferença entre a velocidade de carregamento para descarregamento, que vai dar aqueles pulsos de dosagem. Este dosador aqui, eu nomeei ele como rosca afunilada. Qual que é a sua ideia? Conforme o giro da rosca, irá cair mais ou irá cair menos fertilizante. Algumas vantagens visuais que eu consigo identificar aqui, porque eu nunca testei esse dosador, ele é muito pouco utilizado no mercado. Tem disponível, por isso trago para vocês. É que o espaço entre a rosca ao dosador é mínimo. Esse é um dos problemas que gera variação na dosagem. Então, provavelmente o coeficiente de variação desse dosador deve ser menor. E haja visto que o bocal de saída ele está após a rosca. Então, nós vamos ter o que? Como ele é afunilado, não vamos ter tanta diferença entre a velocidade de carregamento para a velocidade de descarregamento, certo? Porém, a sua rosca ele é de um material plástico. Eu já testei materiais altamente resistentes que não conseguiram aguentar por um tempo considerável ali adequado de funcionamento, porque o nosso fertilizante ele é muito abrasivo. Então, essa troca possível dessas roscas irá acabar no dia a dia sendo um ponto negativo para isso aí. Então, como vantagens, creio eu que o seu desempenho a campo deve ser bom, até, mas desvantagem pode ser a durabilidade. Aqui estamos com hipóteses, porque eu não consegui testar esse dosador, certo? Este dosador aqui, então, o rosca helicoidal com uma roseta, nomeado como unidosador pela empresa. A gente pode ver aqui muito parecido com outro dosador que já iremos ver. Nós temos uma rosca, foi feita uma redução do espaço interno dali, que é outra fonte de variação dos dosadores de rosca helicoidal. E o bocal de saída não está abaixo da rosca, ele está à frente, abaixo de uma roseta. Então, provavelmente devemos estar aqui reduzindo o coeficiente de variação da distribuição linear do fertilizante. Vantagens aqui, comparado ao rosca convencional, deve ter um coeficiente de variação menor, provavelmente. Porém, desvantagens, eu já escutei de vários clientes, o qual reclamar da sua durabilidade na máquina, né? E o seu desempenho também alguma coisa, certo? Agora iremos para o outro princípio de trabalho, que é o dosador helicoidal com transbordo. Esse dosador helicoidal com transbordo, nomeado, no caso, o longitudinal, né? O FertSystem, ele foi o primeiro que teve no mercado. A empresa já está provavelmente ao redor de 15 anos atuando. Ele é o dosador que mais se encontra atualmente no mercado. Qual que é a ideia de trabalho dele? Vamos aqui olhar esse vídeo que irá facilitar o nosso entendimento. Esse vídeo é desenvolvido pela Agromac, damos créditos à empresa, que irá nos mostrar como que funciona o dosador. Então, aqui a gente pode ver o adubo, que no Brasil nós temos um grande problema. O adubo brasileiro, o regimento, as instruções normativas, resoluções não permitem que nós tenhamos o adubo de melhor qualidade. Quer dizer isso, granulometria, nós temos uma variedade muito grande de granulometria. Isso num dosador que se baseia em dosar algo granulométrico é horrível para se fazer.
Outro problema é a dureza, então, e a abrasão. Isso acaba o adubo ficando pó, e esse pó irá reduzir a eficiência do dosador. Beleza? Então, voltamos aqui o vídeo. Ó, ali dá para ver o giro, o fluxo do fertilizante, graças à rosca, e vai chegar até um ponto, acabou a rosca, e tem esse anteparo aqui, ó. Este anteparo é o que faz o fertilizante transbordar. Então, o bocal de saída está após, a gente reduz o problema do descarregamento ser maior do que o carregamento, e claro, teoricamente nós teríamos a adubação mais homogênea, teoricamente falando. Vamos retornar aqui ao PowerPoint. Então, como que esse dosador é composto? Vamos pegar aqui um dosador para ver internamente. Então, pessoal, qual que é uma das vantagens? Claro, isso já tem vários. O torque para você movimentar o dosador ele é muito baixo. Por quê? Por causa do seu sistema de rolamento, que ele é autolubrificante. Então, não é necessário você realizar engraxamento. Você não irá perder aquele tempo para engraxar o dosador de fertilizantes, os seus componentes móveis. Em função disso, até se nós colocarmos motores elétricos ou motores hidráulicos para trocar a máquina, nós iremos necessitar poucos motores na máquina, porque pegando motores elétricos, até os que são desenvolvidos, que são comercializados pela Roge no Brasil, eles conseguem tocar até 9 dosadores de fertilizante, né? Então, isso graças a esse baixo torque. Outra vantagem, além desse baixo torque, dessa falta de lubrificação, é manutenção. Qualquer coisa, você quiser acessar ele, você vai abaixo da máquina, retira o bocal de saída. Então a gente pode ver aqui que a rosca não está em cima do bocal de saída. Esse aqui é a placa de transbordo. Então o fertilizante ali vai ter que transbordar essa placa, né? Aqui tem até opções, se você quiser ampliar a dosagem, você recorta até esse rebaixo, aumenta até 20, 50%, não tenho bem certeza, porém você começa a criar maiores oscilações de distribuição, certo? Para acessar o dosador, a rosca, a empresa tem um tubo que você coloca aqui dentro, aí você fecha a bocal de entrada, e aí com o auxílio de um cano com uma cordinha que eu não tenho aqui, você laça a rosca e você puxa a rosca. Ali você vai encontrar a rosca e o anel que segura a rosca, que é esse aqui. Então, e esse mesmo tubo que você utilizou para sacar, você coloca de volta. A rosca nós temos algumas variações, né, em tamanho, assim como a outra. E como vantagens, regulagem, assim como os demais, é fácil. Manutenção é mais fácil do que os demais, né? O desempenho é melhor até então do que os demais que já foi apresentado aqui. Ele, como desvantagem, dá para se dizer que ele tem uma variação no campo, ele oscila aí entre 27 e 25 até 45%. Vamos botar uma média de 30% de variação. E essa variação do desempenho do dosador, ela é potencializada em situações de relevo. Então, você estando numa situação de aclive ou de declive, você vai ter uma variação maior desse percentual do que estivesse no plano. Beleza? Aqui nós temos um gráfico que mostra o fluxo do fertilizante, né, num teste realizado em laboratório, então não tem trepidação da máquina, o qual a gente pode ver que ele tem oscilações, como se fosse um eletrocardiograma, porém não está claro aqui, cada cor desse gráfico aqui é uma repetição, né, na mesma condição, mas não é claro aqui pulsos, faixas, que nem nós tínhamos até então do outro dosador.
Este dosador, por transbordo lateral, desenvolvido pela John Deere. Aqui a ideia é o fertilizante fazer esse caminho aqui, então ele vai até o final do dosador. Chegando no final, ele tem que cair lateralmente. Este dosador é visível, se você ir numa máquina e olhar a descida do adubo, é visível a oscilação de fertilizante nesse dosador, certo? Aqui a gente pode ver um gráfico, né? Parece muito similar ao anterior, porém, se nós formos dar um olhar clínico, o CV da distribuição é maior desse dosador. Aqui nós estamos acima entre 30 até 60, até 55% de variação em testes realizados em laboratório, mas porém coletando linearmente o adubo, certo? Então a desvantagem desse dosador é o seu desempenho, né? Embora é de uma empresa renomada mundialmente, mas nessa parte da dosagem de fertilizante ela fica muito a desejar. Quando nós vamos agora para, ainda na verdade não é por transbordo, é por princípio de dosagem gravitacional, nós temos o rosca dupla, que as roscas giram em sentidos opostos. A ideia inicialmente é quando uma rosca começar a oscilar para baixo, a outra irá estar oscilando para cima. Então, uma compensaria a outra, certo? Aqui a gente pode ver um detalhe melhor dos seus componentes. Duas roscas que estão presas em sentidos contrários, com dois eixos diferentes, né? A rosca irá ficar numa ponta e o outro irá ficar noutra ponta, como a gente pode ver aqui. Tem um anel no final, o qual irá acoplar nessa fechamento aqui. Vamos ver num vídeo que vai ficar um pouco melhor. E ainda aproveitando a vantagem do seu desempenho e manutenção, que já irei abordar após o vídeo que irei mostrar para vocês. Top Plant, um novo dosador de adubo que está revolucionando o mercado de plantadeiras e semeadeiras. Um projeto bastante simples, de alta performance, alta durabilidade, fácil manuseio e intercambiável. Este foi o princípio básico no desenvolvimento do novo dosador de adubo Top Plant. Boa parte das áreas agrícolas do Brasil possuem um relevo acidentário. A adubação na linha das plantadeiras e semeadeiras atualmente chega a ter uma variação de 30 a 70% em terrenos com aclive e declive. Baseado nesta dificuldade, nossa equipe de desenvolvimento encontrou a solução perfeita, reduzindo a lei da gravidade, com a equalização de duas roscas sem fim, trabalhando em sentido oposto e depositando no mesmo funil. Com isto, o dosador Top Plant atinge alta estabilidade de aplicação em volume e reduzindo a pulsação em qualquer terreno, plano ou ostentado, distribuindo sempre a mesma quantidade de adubo. O nível de pulsação dos dosadores concorrentes é bastante elevado, ocasionando perdas de adubação e, consequentemente, perdas de produtividade. Mostramos uma situação de nível, posteriormente com 15 graus de aclive e com 15 graus de declive. Em todas as situações, um ângulo de inclinação lateral de 10 graus. Isso para mostrar realmente o grau de dificuldade que esta plantadeira estaria exercendo na lavoura. E que o Top Plant, mesmo em qualquer uma dessas três situações, ele se mantém estável, arrastando sempre a mesma quantidade de adubo. Já os concorrentes não conseguem trabalhar da mesma forma, não conseguem arrastar a mesma quantidade de adubo, no aclive depositando muito mais adubo que precisa e no declive depositando menos adubo que a planta necessita. Já o Top Plant, não, ele se mantém estável, arrastando sempre a mesma quantidade de adubo. Pessoal, aqui nós temos que ter um detalhe sempre que vocês forem
em uma palestra ou num dia de campo, demonstração de dosadores de adubo, é na comparação entre os dosadores no mercado. Não é defender aqui, nesse caso, uma empresa, a empresa A, B ou C. Mas qual que é o detalhe? Esses 3 dosadores dessa bancada, eles possuem princípios de distribuição diferentes. O primeiro e o segundo, o princípio é transbordar. O terceiro, do vídeo em questão, é gravidade. Em função disso, se nós quisermos regular uma dose de 200 kg por hectare, a regulagem do dosador 1 irá ser um par de engrenagem, a regulagem do dosador 2 vai ser outro par de engrenagem e a do dosador 3 vai ser outro par de engrenagem, por causa dos princípios de regulagem. Como eles estão na mesma bancada, sob o mesmo eixo de acionamento, eles estão com uma mesma rotação, então é claro que cada um vai dosar uma quantidade diferente da outra. Então nós não podemos olhar aqui comparando o 2 e o 3, nós temos que comparar o dosador com ele mesmo. Então, em cada situação, olharmos o que ele largou em cada situação. O certo seria que esses potes coletores aqui estivessem com a mesma quantidade. É claro, nós não temos a mesma quantidade. Posso afirmar para vocês, com dados científicos realizados pelo meu laboratório, que esses dosadores, o dosador 1, nesse caso aqui, que é o transbordo lateral, é o que possui maior variação frente a alterações do relevo. Em segunda instância, é o dosador 2, o transbordo longitudinal, e o dosador 3 é o que possui menos influência. Porém, o CV entre os dosadores são muito similares entre esse dosador 2 com o dosador 3. Então, a variação, a média do CV é muito parecida. O dosador 2 temos aqui 25 até 30 e poucos por cento, e o dosador 2, 3 também. Porém, em situações de alterações de relevo, nós temos no 3 menor oscilação do que o dosador 2, certo? Então, com desempenhos muito similares a nível mercado. E garantindo com isso, ou seja, uma planta mais estável, uma planta mais forte e produção mais alta. O resultado, como o dosador Top Planting se mantém estável nas 3 situações simuladas. O Top Planting possui 3 opções de rosca sem fim. Passo 1, passo 2. Bom, então estes foram os dosadores que nós temos disponíveis no mercado. Vocês vão encontrar o mercado resumindo com o dosador, o Fert System, com o dosador Top Planting, basicamente com esses dois, e com o dosador da John Deere. Esses dosadores eles ocupam com certeza mais de 80% do mercado. Depois tem os demais que são pouco expressivos no Brasil, certo? Qualquer dúvida é só realizar um comentário aqui neste vídeo ou me procurar no meu e-mail ou nas redes sociais. Forte abraço!